Você pode ter chegado à vida adulta sem perceber que existe uma criança aí dentro que cresceu esperando por um pai. E nesse vídeo eu vou te contar o que a falta de um pai pode ter roubado de você. E enquanto essa ferida ela não é reconhecida, ela vai continuar alterando a forma como você se relaciona com as pessoas, trabalha, a que você ama, a forma como você vive num contexto geral, de forma geral, a forma que você vive de forma geral. E assim, deixando bem claro que quando eu falo de ausência de um pai, eu não tô falando apenas de quem nunca conheceu o pai. Muitas vezes essa pessoa ela conheceu o pai, mas esse pai ele foi ausente mesmo assim. Tem muita gente que pensa que a ausência do pai ela só acontece quando o pai ele não estava presente fisicamente. Mas na verdade não, muitas vezes o pai ele morou na mesma casa que o filho, só que ele nunca ouviu, nunca esteve presente de verdade, nunca afirmou nada sobre aquela criança, nunca protegeu, nunca fez coisas ao qual aquela criança esperava daquele pai. Às vezes foi um pai que nunca abraçou, nunca demonstrou carinho, e isso lá na frente vai trazer, assim, marcas muito grandes. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, não para acusar esse pai, mas para que você entenda como que isso pode ter influenciado a sua vida até hoje. E também isso pode acontecer, às vezes aquele pai ele era presente em um momento, mas aí houve um rompimento do casamento entre aquele pai e aquela mãe e aquela criança ou adolescente, ele vai sentir isso também, principalmente se aquele lá ele era antes muito estruturado, se houve isso antes e depois de um tempo parou de existir. Então, a primeira coisa que você precisa entender se de algum grau, em alguma forma, você reconhece que na sua vida existiu sim essa ausência, mesmo que não foi, eu nunca conheci meu pai, mas, ou você também, principalmente você que nunca conheceu, tem pessoas que não têm o nome do pai nem na certidão, que era o caso do meu marido, eu contei um vídeo sobre isso, da história dele, mas, apesar disso, tem pessoas que conheceram o pai, que o pai morou na mesma casa, que os pais eram casados. Teve pessoas que os pais eram casados e se divorciaram, pessoas que só morava com a mãe, mas conhecia o pai. Então, assim, a paternidade, todo mundo tem o pai, porque você, biologicamente, você foi feita a partir da sua mãe e do seu pai, mesmo que você não conheça um dos dois. E a paternidade, ela é um assunto muito importante, porque enquanto a gente não resolve isso, é como se fosse um fantasma que fica assombrando a nossa vida a vida inteira, até a gente olhar para essa ferida, reconhecer que ela existe. E para a gente reconhecer isso, nós precisamos deixar o orgulho de lado, porque muitas vezes o orgulho ele vai falar mais alto, e ao invés da gente reconhecer que sim, existem feridas na nossa vida, a gente vai ficar simplesmente falando, não, não tem nada, eu amo meu pai e não existe nada, eu amo minha mãe e não existe nada, e você não assume que de fato dentro de você ficou uma mágoa, dentro de você ficou uma falta sim, e que até hoje você busca preencher isso de alguma forma, só que a gente não faz isso, é algo tão lá no nosso subconsciente que a gente não tem acesso a essa informação até estarmos prontas para isso. Então, se você está nesse vídeo, é porque chegou a hora de você entender mais a fundo por que que essas coisas aconteceram na sua vida até hoje e da forma como foi. Então, a primeira coisa é que se você teve essa falta, você vai crescer acreditando que precisa conquistar o amor. E isso é algo muito perigoso, porque quando você cresce acreditando que você precisa conquistar, que você precisa merecer, porque simplesmente aquele amor, o pai é aquele que tem a função de proteger o filho, de fazer com que o filho se sinta seguro. E aquele filho vai se sentir amado e não vai ficar buscando, sabe, mendigando, buscando migalhas desse amor para ele suprir algo que faltou na vida dele de alguma forma. Então ao invés daquela pessoa acreditar, viver do que ela é amada simplesmente por existir, ela vai passar a vida inteira em todas as coisas que ela faz, tentando provar que ela é amada e tentando buscar esse amor para suprir algo, tentando merecer atenção, mostrar que ela é suficiente. Isso é algo tão perigoso que faz com que muitas pessoas acabam se envolvendo em relacionamentos que na vida dela, ela não vai viver um relacionamento saudável, relacionamento amoroso mesmo,
vai fazer com que ela fique buscando suprir isso de alguma forma em outra pessoa. E essa ferida, ela pode aparecer de muitas formas. Por exemplo, tem pessoas que vivem tentando agradar os outros. Ela cria-se uma necessidade de ser aceita. Então ela tem medo de ser rejeitada. E esse medo vai fazer com que ela vai passar a vida inteira dizendo sim para outras pessoas quando ela na verdade queria dizer não. Então ela vai ter muito forte essa rejeição dentro dela. Ela vai fazer de tudo para não ser rejeitada, porque a rejeição foi algo que ela já viveu. A rejeição é uma ferida que, assim, se você não buscar a raiz e não tratar essa raiz, ela vai, a vida inteira, isso vai ativar ali na sua vida, ela vai estar presente de uma forma que você nunca vai se sentir amada, aceita, completa, de que você pode ser quem você é, não importa assim se as outras pessoas vão gostar ou não, você sempre vai buscar essa aceitação dos outros. Vai ter aquelas pessoas também, como eu falei, vai ser em cada pessoa essa ausência, ela vai se manifestar de uma forma diferente. Tem pessoas que não vai mais conseguir confiar em ninguém, porque ela vai virar uma pessoa extremamente desconfiada. Porque se antes ela não pôde confiar na pessoa que ela mais devia confiar, mais se sentir protegida e amada, em quem que ela vai confiar? Já outras pessoas vão querer se tornar independentes, que não precisa de ninguém. Ela consegue resolver todas as questões da vida dela sozinha. É aquela pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda, de falar, olha, eu tô aqui, me ajuda, e identificar que outras pessoas têm chaves que ela precisa na vida dela. Outras pessoas vão conseguir fazer ela acessar coisas que ela não conseguiria acessar sozinha. E aí ela vai passar a trilhar um caminho muito solitário, e isso aqui é muito perigoso, porque pode desenvolver nessa pessoa, a, a, sozinho a gente pode desenvolver nessa pessoa que ela vai achar que ela é autossuficiente, e nós não somos autossuficientes. É aquela pessoa que ela vai falar assim, eu consigo sozinha, tudo vai fazer sozinha. Sozinho a gente consegue sim fazer algumas coisas mais rápido e mais, só que para ir mais longe você precisa estar acompanhada, e estar acompanhada das pessoas certas. Um outro sintoma disso também é aquela pessoa extremamente perfeccionista. É alguém que sempre quando vai fazer algo, ela acha que essa coisa não tá boa o suficiente, ou quando conhece alguém, nunca encontra alguém à altura dela. É alguém que trabalha muito, sabe, se dedica ali no excesso de trabalho, porque sempre ela vai fazer algo, aquilo não vai estar bom, e ela vai fazer de novo até ficar perfeito. Só que a gente sabe que perfeito só Deus. Aquela sensação também de nunca ser boa o bastante para situações. Tem ali um concurso, algo acontecendo, e ela não se inscreve, ela precisa ir fazer algo, mas ela tem medo de dar esse passo porque ela acha que aquilo é muito maior do que ela. Então ela vai ficar sempre querendo esperar o momento certo de agir, o momento certo de fazer, o momento certo, e o momento certo ele nunca chega. Na verdade, as coisas na nossa vida, elas acontecem enquanto a gente está em movimento. Por isso que isso aí também é algo muito perigoso, porque ela não entende, ela fala assim, o meu maior defeito é ser perfeccionista, a minha maior qualidade, o maior defeito, mas na verdade isso é algo que paralisa a pessoa. O perfeccionismo não é uma qualidade, é algo que paralisa, que faz aquela pessoa, é o medo disfarçado da desculpa de que vou esperar o momento perfeito, ou vou estudar, e aquela pessoa, sabe aquela pessoa que ela faz uma faculdade, aí ela acha que não é boa ainda para entrar no mercado de trabalho. Aí ela faz a pós-graduação, aí vai fazendo, vai sempre, não, mas agora eu vou fazer outra faculdade, que aí agora vai dar certo. E nunca coloca a pele em risco, e nunca vai pro vamos ver da vida. A vida real exige muito mais que a gente se exponha, que a gente coloque a pele em risco e haja. Nos relacionamentos também essa dor pode se manifestar, porque a gente às vezes está buscando em algo que tá muito lá atrás aconteceu, né, essa paternidade, até hoje tá se manifestando nos relacionamentos. E às vezes aquela pessoa, ela busca num parceiro algo que era uma necessidade muito antiga, onde ela precisava de proteção, precisava ser aprovada, de cuidado, de carinho, que ela não recebeu lá atrás. Ela vai com toda a força buscar aquela pessoa que fala, eu sou intensa e aí eu vou emergir com tudo. Só que a gente precisa entender que existem níveis diferentes de intensidade. Às vezes você vai com muita sede ao pote,
holofote e aquela outra pessoa não tá na mesma intensidade que você. Ou você é uma pessoa mais intensa e aquela pessoa é mais rasa. Aí quando a gente fala aqui de comunicação e relacionamento, você precisa descer um pouco da sua intensidade e ir no mais raso que a outra pessoa tá para você conseguir se comunicar no mesmo nível que ela, porque senão, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa ela não vai suportar toda essa intensidade que você tem, que na verdade são feridas emocionais expostas, não resolvidas. E nenhum relacionamento vai conseguir curar uma ferida que nasceu muito antes dele, que não foi, porque às vezes você vai tentar reproduzir no outro, tem as suas expectativas sobre aquela outra pessoa, você acha que ela vai suprir o que você precisa, só que a outra pessoa também é alguém que entrou nesse relacionamento, que também tem as próprias questões, que também tem as próprias feridas, tem as próprias expectativas sobre a vida e sobre você. Por isso que é muito importante que você se construa antes. Pegue seus caquinhos ali de você que ficou, os seus fragmentos. Eu costumo dizer que a mulher, a pessoa, o ser humano no geral, é alguém que foi fragmentado ao longo da vida com as dores, com as circunstâncias, com as percas. E essa pessoa, ela precisa se reconstruir novamente. Inclusive, o próximo livro que eu estou escrevendo é sobre isso, sobre essa reconstrução. Em breve vocês terão acesso, mas por enquanto o Alegria Plena já está disponível, que é o meu livro com 13 passos para você viver a liberdade emocional. E assim, tá surreal. Inclusive, ele trata muito essa questão da raiz da rejeição, que foi algo que eu vivi na pele. E eu trago para vocês, eu tive a questão da paternidade também, então lá dentro eu conto o que eu fiz para me reconstruir e foram 13 passos que eu trilhei e eu trago esses passos para a pessoa que quiser ser uma pessoa feliz, realizada e entendendo que felicidade e alegria são coisas diferentes. A alegria é algo que é um estado emocional, enquanto que a felicidade é não é só um estado, porque o estado emocional você pode ficar feliz ou triste, mas quando você é feliz de verdade dentro da sua alma, não importa se acontecerem coisas difíceis no seu dia a dia, você sabe que você é feliz, você é completa. Aquela circunstância ruim tá passando ali na sua vida, aquilo vai passar, mas não vai abalar quem você é na sua identidade. E assim, eu também precisei olhar para minha própria história quando eu comecei a enxergar alguns comportamentos, a enxergar que na minha vida tinham coisas que eu fazia e que aquilo não era normal. E buscar da onde que isso vinha. Porque assim, eu percebi que muitos comportamentos já da minha vida adulta tinham raízes muito antigas, de quando eu ainda era uma criança, de quando eu ainda não entendia muito bem das coisas. E aquelas coisas que aconteceram naquela época repercutiram por muitos anos, influenciaram nos meus relacionamentos, até eu ter esse nível de consciência levou muito tempo, eu precisei sofrer bastante, precisei quebrar a cara algumas vezes e reconstruir a pessoa que eu me tornei. E foi só quando eu compreendi a origem das coisas, o porquê que isso tinha acontecido, que eu consegui me curar, iniciar o meu processo de cura e me curar completamente da raiz da rejeição e de tudo aquilo que eu tinha vivido. Até então eu passei por relacionamento abusivo, eu passei por um processo de dependência emocional muito grande, aonde eu achava que a minha felicidade dependia daquelas pessoas, dependia daquela pessoa. Eu achava que eu nunca iria ser feliz se eu não estivesse naquele relacionamento. Então entende, o nível que você não tem uma paternidade muito bem reconstruída pode afetar na sua vida, porque você passa a achar que a sua felicidade depende de estar com outra pessoa. Eu lembro até hoje de um episódio que eu estava voltando da faculdade e tinha uma amiga minha que a gente sempre ia e voltava juntos. E a gente estacionou o carro em frente à casa dela e ela estava conversando assim, amiga, você nunca vai. Eu nunca vou esquecer disso. Eu estava sentada ali no meu Uno, ela estava aqui do lado. E ela falou assim, amiga, você não vai encontrar alguém para te completar. Eu tava em mais um daqueles episódios, sabe, de dramas românticos da vida de uma jovem.
você vai ser feliz de verdade quando você encontrar alguém que você vai estar completa, essa pessoa vai ser completa também, vocês 2 vão transbordar juntos. Eu nunca me esqueço, eu lembro como se fosse hoje disso. E na época eu estava, em um relacionamento, eu nem estava em um relacionamento, mas eu estava avaliando a possibilidade de estar em um. Só que eu já estava no meu processo de cura e aquela outra pessoa não entendia sobre propósito, achava que era uma bobagem. E eu estava assim, bem. eh, eu queria muito, mas eu estava também entendendo que eu não podia mais entrar em um relacionamento e eu estava entendendo que eu não podia entrar novamente em um relacionamento que iria de alguma forma me fazer mal, porque eu tinha acabado, já fazia um tempo, né, que eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde eu fiquei muito mal. E eu vivi um processo de luto de 3 meses. E quando deu 3 meses, passou aquele sofrimento, eu me senti bem resolvida, eu estava buscando muito essa cura. Só que aí depois, quando eu fui entrar em outro relacionamento, eu já olhei com mais maturidade de para onde que eu tô indo, para onde que essa pessoa tá indo, será que isso realmente faz sentido? E foi nesse momento que essa minha amiga, ela olhou, a Bruna, e falou isso. E assim, para mim, me ajudou, né, a tomar aquela decisão de não entrar, de não viver novamente isso. Aí eu passei vários anos ali me curando, não me relacionei com mais ninguém, porque eu entendi que a pessoa mais importante da minha vida era eu mesma. E aí eu fui a fundo no meu processo de cura. E foi durante todo esse processo, de lá atrás até aqui, que eu fui construindo esses passos do Alegria Plena que eu trago para vocês hoje. E a coisa mais linda disso tudo é que quando você entende a origem da sua dor, você não vai viver culpando seus pais. A gente não tá falando isso aqui para você culpar o seu pai porque ele não te entregou a presença que você esperava. É porque você vai parar de viver culpando a si mesma e parar de ser refém dessas coisas. Hoje eu tenho a minha paternidade muito bem resolvida, eu me sinto amada pelo meu pai. Eu entendi eu entendi as coisas que aconteceram, perdoei. E assim, os meus pais, eles nunca foram casados. Eu cresci com a minha mãe, meu pai tinha a família dele também, até hoje cada um tem sua família. E ali, eu nunca quis também que eles tivessem um relacionamento. Desde criança eu nunca tive, porque, assim, na verdade eu nunca vi, eu não tenho nenhuma lembrança deles dois juntos. Então não é diferente de uma criança que ela cresce com aqueles pais casados a vida inteira, tem aquela imagem bonita dos dois, e quando eles se separam, aquela criança, ela fica desejando com que os pais eles fiquem juntos porque ela viveu isso. Mas eu não tive essa lembrança, então essa para mim não foi uma questão, nunca foi. Na verdade, eu achava até legal, porque eu tinha 2 casas, né, 2 famílias. Só que a questão para mim é porque como eu não cresci vivendo com essa presença, meu pai tinha uma família, ele morava em outra cidade, a minha mãe também. Cada um tinha uma rotina e era de cidades diferentes que a gente na verdade, uma fase ele estava na mesma cidade, depois ele se mudou, aí com a correria do trabalho acabou que a gente não se via muito, e isso gerou uma ausência. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, e enfim, aí aconteceu que a gente não se via muito, e quando eu fiz os meus 17 anos que eu terminei o ensino médio, eu sinto que Deus ele preparou o momento perfeito para que essa cura existisse, porque a cidade que eu nasci era o interior e essa cidade só tinha, até hoje, só tem uma escola de ensino médio e uma escola de ensino fundamental, e não tem faculdade, não sei, acho que até hoje não tem faculdade lá. E estava até tudo programado para eu ir morar em Salvador com a minha avó já estava em Salvador, minha avó materna, porque eu cresci ali abraçada, recebi muito amor da minha família materna. Os meus avós paternos também, todos moravam na mesma cidade. Só que quando chegou a hora de fato ir para a faculdade, não tinha na minha cidade, eu precisava sair de lá. É tanto que uma parte do ensino médio eu também fiz ali na cidade do meu pai, que era em Jequié, na Bahia. E a minha avó, a programação é que eu iria morar em Salvador com ela, mas enfim, isso não aconteceu. Eu fui morar em Jequié com meu pai ali, eu morei com os meus avós paternos, porque eles também se mudaram. E aquele período que eu fiz a faculdade, eu não finalizei essa faculdade, eu parei no 8º semestre, porque eu entendi que
aquilo não era o que eu queria de fato da minha vida, mesmo que eu passasse um ano, aquele um ano, faltava só um ano e meio mais ou menos, se eu investisse aquele um ano em finalizar aquela faculdade que eu não ia usar, e um ano investido naquilo que estava realmente, sabe, meu coração estava pulsando por isso, queimando, por viver o que eu realmente desejava, eu ia ter muito mais resultado. Então eu percebi que não fazia sentido mais naquele momento. Aquele período que eu fiz faculdade foi muito importante na minha vida, eu conheci pessoas, aprendi várias coisas, mas o mais importante para mim, de todas as coisas, foi aquele período que eu pude viver perto do meu pai, viver perto dos meus irmãos, da minha família paterna e reconstruir algo que de alguma forma eu havia perdido lá atrás. E curar, tanto que no início a gente teve alguns conflitos. E aí depois a gente entendeu sim que o mais importante era era o nosso relacionamento de pai e filha. Eu entendi que ele me amava, o mesmo que ele amava os meus irmãos, que que eu era amada também, que eu não era uma filha excluída e que, sabe, eu entendi isso. E foi maravilhoso, porque antes, a Lisandra, antes de reconstruir essa paternidade, era uma Lisandra, porque assim, a forma como você se sente amada pelo seu pai terreno, também é a forma como você se sente amada por Deus. Então, até eu reconstruir essa paternidade, o meu relacionamento com Deus ainda era raso. Eu só consegui resolver esse relacionamento quando eu passei a me sentir amada pelo meu pai. E pode ser que hoje pode ser que o teu pai, ele já tenha partido, ou que você não conheça ele, mas você resolver essa questão dentro de você, entender que o que os seus pais te entregaram era o melhor que eles tinham e não define o seu valor, você não é menos amada por isso, às vezes você não conheceu o seu pai, então como que você vai ter esse tempo que eu, por exemplo, tive com o meu pai? O meu marido, ele não teve esse tempo de conhecer o pai dele quando ele descobriu quem era o pai dele tinha falecido, então ele também não teve essa oportunidade que eu tive, eu sei que foi... Ai gente, é que eu acho que eu tô gripada, não tô chorando não, peraí. Bom, hoje eu entendo que eu tenho clareza de que o que eu vivi foi muito importante por parte do meu processo de cura, mas que outras pessoas, assim como várias alunas minhas mentoradas, elas não tiveram essa oportunidade. E aí, por isso que a cura precisa acontecer dentro de você, essa liberação de perdão que vai acontecer de forma racional, onde você vai entender que o que os seus pais te entregaram era o melhor que eles tinham para te entregar. Não é porque você teve essa ausência que você não é amada. E vários desses pontos que eu comentei aqui com você também foram coisas que eu vivi na minha vida. Por exemplo, eu trabalhava muito, nesse período que eu morei lá na cidade do meu pai, eu trabalhei na empresa dele, então eu era vendedora. E olha que engraçado, eu relacionava o amor que ele tinha por mim ao excesso de trabalho. Então, assim, quanto mais eu trabalhava, assim, eu tenho um perfil comportamental dominante, influente, eu sou colérica, então eu sou uma pessoa naturalmente, Deus me criou assim. Então pesquisa depois para você entender o seu perfil comportamental, sua linguagem de amor, tudo isso é muito importante para você entender como funciona. Então, naturalmente, eu sou alguém que gosta de trabalhar, que gosta de resultado. Eu não preciso ter um chefe ali me falando, ai, agora você precisa fazer isso, agora isso, agora isso. Inclusive, na empresa dele, ele não ficava me cobrando coisas, porque naturalmente eu ia para a rua, eu ia vender, eu sabia dos resultados que eu precisava produzir ali dentro. E aí eu trabalhava muito porque eu achava, era inconsciente, não era algo que eu falei ou que ninguém falou, inconscientemente eu fazia isso. Que quanto mais eu trabalhasse, mais ele ia me amar. E aí quando eu decidi trancar a faculdade, me desvincular da empresa dele, porque de certa forma tomava um tempo ali, eu amava aquele trabalho, eu aprendi, eu cresci muito profissionalmente e como pessoa dentro da empresa dele, porque eu aprendi muito sobre comunicação, sobre vendas, eu precisei lidar com grandes empresários e eu era alguém que falava muito baixinho, que se explicava muito o tempo todo, que tinha muita necessidade de aprovação e tinha muita insegurança. O meu pai, ele já era mais posicionado, muito mais posicionado, ele me ensinou esse comportamento, ele falava, olha, fala firme, você não precisa ser meiga o tempo todo,
E eu precisei, né, ir de forma mais agressiva, isso me ajudou muito. Até hoje, assim, foi um treinamento. O maior treinamento que eu tive não foi a faculdade, foi foi trabalhar na empresa dele, as habilidades, os cursos que eu fiz. A gente fazia muito curso do Sebrae juntos, inclusive o Empretec, que foi um dos cursos que ele me colocou. Então, para mim, esse período que eu morei lá, acho que foram uns 4 anos mais ou menos, foi algo muito valioso que me fez crescer como pessoa e que fez com que a gente reconstruísse esse relacionamento. Por isso que no dia que eu cheguei para ele e falei: "Pai, eu não vou mais trabalhar na sua empresa", aquilo foi uma decisão emocional muito pesada para mim, porque eu entendia que aquele trabalho, era o que fazia ele me amar, e isso é uma mentira, era uma crença que eu tinha. E a partir do momento que eu cheguei e falei: "Pai, agora eu vou ser só sua filha", eu chorei falando isso para ele. Isso foi em 2020, antes de eu vir para São Paulo e antes de aparecer a oportunidade de vir para cá. Quando isso aconteceu, foi algo que resgatou várias memórias dentro de mim, e a partir daquele dia eu passei a me sentir amada por ele apenas como filha. E a profundidade disso, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender que eu olhava para ele como meu pai, não só mais como um patrão, entendam, tá? Aquele período foi muito importante, mas a partir daquele momento, a partir das decisões que eu precisava tomar para Lisandra, que eu ia me tornar a partir daquele dia, daquele ano, eu precisava tomar aquela decisão. E para mim, aquela conversa foi uma conversa muito difícil que eu fiquei adiando, mas quando aconteceu, de certa forma foi libertador no sentido de assim, eu sei o que eu quis dizer para ele foi: "Eu sei que você me ama independente da empresa e independente da entrega que eu faço aqui". Como eu já tinha essa vontade de ir para outro estado, de aprender marketing, de ir para novos lugares, eu sabia que em algum momento a falta que eu ia fazer como vendedora, porque de certa forma, deslocou uma parte ali da empresa dele, mas logo ele resolveu. Uma hora ou outra isso acontecer, então eu decidi tomar aquela decisão. E para mim, aí eu passei a ter aquele tempo livre que eu comecei a estudar muito sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, a fazer treinamentos, a fazer várias coisas que antes eu não estava fazendo e que destravaram tudo isso que eu tô vivendo hoje. Por isso que você honrar os seus pais não é necessariamente você fazer, depois que você se torna um adulto, tudo aquilo que eles querem para sua vida. É você entender, é você amar eles como eles são, você perdoar eles e você buscar se resolver nessa questão, para que você passe a ter uma vida emocionalmente livre. Hoje eu tenho um bom casamento, o meu marido, ele é um marido muito carinhoso, que desde sempre preza pela família, é alguém que às vezes vem um empresário e fala para ele: "Olha", chama ele para tomar uma decisão muito importante, e ele me participa nessa decisão. Algo que para outros homens seria uma vergonha chegar e falar assim. Tem coisas que eu e ele a gente decide mesmo sem falar um com o outro, mas quando são coisas que vão impactar muito na rotina da nossa família, nos nos nas decisões da nossa família, a gente consulta um ao outro e ele chega e fala: "Olha, eu vou conversar com a minha esposa e se fizer sentido, eu volto lá e eu falo para você", e aí eu trago a resposta. Então, assim, quando eu entendi que eu era amada, que eu resolvi a minha paternidade, tudo na minha vida passou a mudar. A forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono, o amor que eu entrego para meu filho, a entrega que eu entrego para as minhas alunas hoje, a forma que eu me amo mudou completamente. E até mesmo eu deixei de ser aquela mulher viciada em trabalho, extremamente workaholic, porque eu era assim. Chegou uma vez que eu acordei com uma espécie de labirinto. Teve uma vez, eu era tão viciada, assim, eu ia dormir mais de meia-noite, acordava 5 da manhã, naquela loucura, vários dias, que teve uma vez, eu ainda estava lá na Bahia, que eu acordei com uma espécie de labirintite. Eu fiquei uma semana, deu um dia eu acordei 5 da manhã,
A porta do fundo da minha casa, quando abria, já dava direto na empresa do meu pai. E eu levantei e fui babatando assim, eu consegui abrir essa porta. Meu pai já estava lá trabalhando, porque ele também trabalha muito. E aí tudo estava girando pro lado direito. Eu estava com um desequilíbrio e aí eu ficava meio que caindo assim, sabe? Foi bem estranho esse dia. Eu fiquei na casa do meu pai porque eu não conseguia andar sozinha, era bem ruim, que eu caí, aí a gente foi fazer vários exames para identificar. E aí a gente foi no neurologista e ele identificou isso aí, falou que eu tinha que repousar. Hoje, e quando eu conheci o meu marido também, entender que eu era muito viciada em trabalho, a gente definiu metas ali na nossa vida, como que a gente queria que fosse a nossa vida, eu entendi que eu ia precisar abrir mão desse excesso, porque senão hoje eu não ia conseguir me dedicar no meu casamento, me dedicar na minha maternidade, me dedicar até mesmo para ter um momento de leveza e de autocuidado. Por isso, por tudo isso que eu contei aqui para vocês, a paternidade é algo muito importante que, se você não resolver, você vai passar a vida inteira sofrendo, assim como eu, em vários aspectos. Você vai passar a vida inteira ali vivendo, aceitando migalhas em um relacionamento, quando na verdade você pode viver um amor abundante, um amor de alguém que tem algo de fato para te entregar. E não só de alguém que quer usar o seu corpinho e os benefícios que tem estar com você. Então, entender tudo isso, não é para você culpar o seu pai. Os seus pais também foram filhos, eles também receberam o amor que eles receberam dos pais deles, da forma como eles receberam. Eles também tiveram as suas limitações e eles entregaram para nós o melhor que eles tiveram. Aquilo que eles acreditavam que era o melhor para nós. E lógico, eu não tô falando aqui, sabe, daqueles pais que fazem atrocidades, pessoas doentias que cometem crimes com seus filhos, mas até essas pessoas entregaram o melhor, a sujeira que elas tinham dentro delas. E entender tudo isso não vai apagar o que você viveu, mas vai impedir com que essa dor continue governando sobre você e governando sobre a sua vida. E talvez hoje você já seja uma mulher, uma pessoa adulta, e você não consegue mais mudar a infância que você teve, mas você consegue decidir a partir de hoje como que você vai viver a sua vida. A cura, ela começa quando a gente deixa de sobreviver à dor e a gente entende a raiz dela e decide se curar. E foi por tudo isso que eu te contei agora que eu decidi escrever o Alegria Plena, porque eu entendo que a verdadeira liberdade emocional, ela começa quando a gente decide entender a nossa história e construir uma nova história a partir daquela história que a gente viveu, a partir de quem nós somos e do que nós recebemos da vida. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do Alegria Plena para você, tanto a versão Kindle quanto a versão livro físico, para você se tornar uma pessoa muito mais realizada emocionalmente, muito mais feliz. Eu tenho certeza que, se esse vídeo de alguma forma falou com você, se ele te ajudou, o Alegria Plena vai te ajudar muito mais, porque lá dentro são passos exatos para você ler e você aplicar na sua vida. Não é só mais um livro que você vai ler, ele pode ser até mesmo o último livro que você vai ler sobre liberdade emocional, porque ele vai te dar o passo exato para você curar a raiz da rejeição, arrancar de uma vez por todas esse mal aí da sua vida. E assim, eu não digo para você ler só ele, parar por aí, porque o nosso processo de transformação dura a vida inteira. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente existe, a gente pode sim se tornar uma pessoa melhor dia após dia, porque quando você curar a paternidade, ainda assim vão existir outros aspectos da sua vida. Mas o Alegria Plena, ele foi um livro pensado para você viver, assim como eu vivi, eu mapeei tudo que eu vivi, eu mapeei também coisas que as minhas alunas, as minhas mentoradas viveram, dores que eu não passei, mas eu consegui criar a maturidade, aprender para conseguir ajudar elas a atravessar aquela ponte também. Estão mapeados ali, tem estudos de casos, tudo para você viver isso. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você chegou até aqui,
comenta nesse vídeo para eu conhecer também a sua história, de quais foram as marcas que a paternidade deixou, ou a falta dela, né, deixou na sua vida, na sua história. Se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhuma notificação, sempre vai estar, toda semana tem vídeo novo para você se tornar a melhor versão, para você se tornar uma leoa, não só uma gatinha. A leoa é aquela mulher que ela vive à altura de quem ela nasceu para ser, e não só à altura do que as pessoas, as circunstâncias disseram que ela pode. É alguém que vai muito mais além. E lembra, a sua história, ela explica muitas coisas sobre você, mas ela não precisa decidir quem você será daqui pra frente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu te encontro no próximo vídeo. Beijos!